curtos pretos e uso óculos com lentes redondas. Para o tema de hoje, nós temos dois convidados, o Emanuel e o Neymar, aos quais eu já agradeço de antemão a disponibilidade de virem falar um pouco sobre o seu trabalho e as suas experiências no webinar desse mês e sobre as vivências das pessoas com deficiência. Nosso encontro de hoje vai começar com as falas individuais dos nossos palestrantes e depois nós vamos abrir para perguntas e debate. O nosso primeiro palestrante é o Emanuel Castro, que tem 35 anos, é cineasta e radialista, cofundador do Vale PCD, militante pela diversidade e, dentro do audiovisual, trabalhou como assistente de produção no curta-metragem Olhos de Botão, de Marlon Meirelles. Fez também a área de direção de arte no curta-metragem Jessie, de Stefano Spencer. Foi monitor de projetos educacionais voltados para o audiovisual, como o Cine Cabeça, realizado no Cinema São Luís, organizado pela produtora cultural Andréa Mota, e também foi monitor no projeto Documentando, de Marlon Meirelles. Eu passo a palavra agora para ele, para que ele possa nos falar um pouco sobre o trabalho dele, sobre as vivências. Muito obrigado por estar aqui para compartilhar com a gente. Obrigado mais uma vez, Genaro. E obrigado, pessoal, por estar aqui. Obrigado pelo espaço. Boa noite, todas e todos que estão aqui me assistindo. E o outro convidado que está aqui também. É muito importante, né? Para me apresentar a minha audiodescrição, eu vou falar. Eu sou uma pessoa com deficiência, ou, no meu caso, pessoa com nanismo, né? Sou um homem branco, tenho um cabelo castanho, com franja ondulado, estou com óculos quadrado, ao redor ele é preto, estou com a camisa verde, representando o mês da inclusão da pessoa com deficiência, né? O Setembro Verde. Tem uma barba meio rala. Atrás de mim tem uma parede branca e uma porta de madeira. Eu uso aparelho auditivo, mas acompanhando essa conversa com amplificador de som, que é através do meu aparelho auditivo que eu uso, né? Do meu recorte de pessoa com deficiência e LGBTQIA+, sou formado novamente cineasta e radialista, terminei agora recentemente, e até hoje, 2018, 2019, trabalho com o Vale PCD, né? Para a questão de representatividade da pessoa com deficiência e LGBTQIA+. Então, a gente trabalha com esses dois recortes nessa luta pela visibilidade, pela inclusão, pelo protagonismo das pessoas com deficiência. Então, tenho 35 anos e é isso. Essa é a minha apresentação de hoje. Vou passar para o outro convidado que também está aqui junto. Emanuel. Olá, bom. Oi. Diga, pode falar, diga. Não, eu vou passar a palavra para o Neymar se apresentar também. Vou só Pronto. ler o currículo aqui antes. Tá. Então, nosso segundo convidado de hoje é o Neymar Rosa de Jesus Silva, do Rotary Clube de Londrina PCD, Distrito 4710. É psicólogo, tem MBA em Gestão Estratégica do Capital Humano e cursa atualmente uma formação em Neuropsicologia. Atua com atendimento clínico na área de psicologia e também como recrutador em uma empresa de tecnologia. Passo agora a palavra para o Neymar. Boa noite, né? Primeiramente, agradecer essa oportunidade num mês tão significativo, né? Esse mês que, no dia 21, né, o dia de luta da pessoa com deficiência, e também, né, tá aqui
fazendo esse debate tão importante, né, a respeito desse mês, desse dia, né? Só para fazer a minha audiodescrição, né? Eu sou um homem negro, eu estou com o cabelo raspado, né, bem curtinho, né? Inclusive eu fiz isso hoje, né? Tô com a barba feita, tô com uma camisa vermelha, né, com a roda rotária na gola esquerda, né? E tô com uma blusa preta e com listras cinzas na horizontal. E o meu fundo de tela está a Ponte de São Francisco, né? Porque eu fico inventando essas coisas, né? De ficar mudando de fundo. Né? Anteriormente era a roda rotária com os dizeres do clube, né? E assim, é muito importante, né, gente, nesse mês em especial, falar sobre pessoas com deficiência. Eu, em especial, né, dentro do Rotary e até antes disso, né, trabalho muito com relação às pessoas com deficiência, muito voltada à área de acessibilidade e inclusão. Mas não acessibilidade no sentido de tão relacionado somente à questão móvel, né? Digamos assim, né? A minha questão com relação à acessibilidade é uma acessibilidade mais voltada às questões digitais, né? Porque eu tenho dentro do próprio Rotary Club, né? Nós temos um projeto que é o projeto de integração, acessibilidade e inclusão digital, né? Aonde além de trazermos essa inclusão digital, né, para pessoas com deficiência, nós também temos dentro do nosso rol, né, de necessidades, habilitar pessoas que também não tem nenhum tipo de deficiência, né, mas que através do tempo, né, ou adquiriu algum tipo de necessidade especial, né, pessoas com mais idade, a realmente entrar nesse universo, né? Porque afinal de contas é tudo aquilo que vai vir e vai ser o grande canal, né? De comunicação, né? Eu tenho 48 anos, eu não nasci com deficiência, né? Eu me tornei uma pessoa com deficiência aos meus 28 anos após um acidente que eu sofri com 19, né? E desde então foi uma luta e, digamos que uma conquista, né, atrás da outra, né? Porque toda a minha construção, desde a minha formação e até meu MBA, minha atual faculdade, eu vinha fazer depois que eu me tornei uma pessoa com deficiência, o que se tornou um desafio ainda muito maior, né? Enfrentei todas as dificuldades, né, que qualquer outra pessoa com deficiência visual enfrentaria, né? Mas conseguimos, né, chegar a um ponto onde nós reconhecemos essas necessidades e tentamos, através também do Rotary Club, né, fazer com que essas dificuldades se minimizem, né, e se tornem pontos, né, para que aqueles que venham depois de nós consigam ultrapassá-las e ter um caminho mais tranquilo. Muito obrigado novamente. Aí, Genaro, aí eu posso dar essa continuidade, como é? Sim, por favor. Muito obrigado pela Pronto. apresentação de vocês. Pronto, como eu fiz uma breve apresentação, aí eu vou aprofundar agora por que a importância da pessoa com deficiência, da luta pela inclusão, né? A gente tem um ano todo para se falar, e a gente só fala no mês, e às vezes é muito esquecido, não se fala sobre, não sabe o que é que as barreiras, que é esse preconceito chamado capacitismo, né? O capacitismo é o preconceito discriminatório contra a pessoa com deficiência. Por exemplo, a gente é colocado numa caixinha de pena, de dó, ou é objetificado, quando é com aqueles elogios exacerbados, aqueles elogios exagerados de uma pessoa com deficiência que luta pelos seus direitos, pelo seu trabalho, para o seu corpo escala em todos os locais, como trabalho, lazer, educação, né? Em todos os eventos. É importante essa representatividade. Então, um diálogo, claro, é importante essa construção e a desconstrução desse preconceito, mas a gente
esse preconceito que de muito tempo, desde a década de 70, e já existia esse capacitismo, mas nunca é falado. E só veio no Brasil em 1982, né? Quando é a luta pelos nossos direitos, a luta contra esse preconceito do capacitismo, que muita gente não sabe ainda essa palavra, porque o capacitismo ela tem duas formas. Duas formas, a parte física e a parte social. A parte social, ela é relacionamento, expressões, as frases, e a gente deixa de perceber. A gente percebe, as pessoas com deficiência, eu, da minha vivência, eu já escutei muitas frases, muitos elogios exagerados, porque eu estou ali com o meu direito de trabalho. E a gente, por exemplo, quando eu falo aqui uma cota, a gente não quer só uma cota, a gente quer ser produtivo. A gente quer estar na mesma potencialidade como uma pessoa sem deficiência também, como uma pessoa com deficiência tem. Se o meu currículo é igual a de uma pessoa sem deficiência, beleza. Cabe o trabalho, no trabalho, na empresa, adaptar, né? A gente procura essa questão de acessibilidade, de adaptação nesse local, sabe? E é muito importante essa questão de adaptação. E se fala muito, mas na prática é esquecido. E justamente quando eu falo a diferença do sentido, a equidade, ela vai oferecer oportunidade para aquele indivíduo, necessidade específica, né? Por exemplo, se eu vou a um show, aqui tem um show de Sandy Júnior, Coldplay, seja qual for, eu tenho que saber que aquele show tem uma plataforma maior, porque eu, como pessoa com nanismo, não vou conseguir assistir o show, mas eu não só penso em mim, eu penso no cadeirante, eu penso no muletante, ou uma pessoa com deficiência visual, né? Ou uma pessoa neurodiversa, porque às vezes ele precisa do abafador de ruído para usar nesse show. Já uma pessoa com deficiência visual ou pessoa cega, que é o correto, pessoa com deficiência e não deficiente, então o correto é pessoa com deficiência, para eu não me esquecer, justamente que eu tenho TDAH, mas voltando. E quando essa pessoa estiver nesse evento, a audiodescrição é importante estar ali no show que está acontecendo. O intérprete de Libras também tem que estar ali, porque tem uma comunidade toda também. Tem pessoas que precisam estar ali, porque quando a gente fala de inclusão, a gente não fala uma pessoa para um perceber. Existem diversos, nós somos diversos. O corpo com deficiência tem que estar nesses locais e é pensar com empatia, é dialogar, é conversar, é desconstruir, né? Aos poucos. Claro, antigamente a gente não falava, mas hoje em dia, que bom essa representatividade está sendo mais falada. Que bom a gente está preparado para essas escutas, né? E essas pessoas estão mais para escuta, querendo aprender, querendo construir e acabar com essas barreiras. As barreiras que eu falo é o capacitismo, tanto física, arquitetônica, né? Por exemplo, se eu vou a um evento, eu tenho que saber que tem uma rampa, eu tenho que saber que tem uma pessoa que vai auxiliar, eu tenho que saber que tem o cardápio em braille, sabe? É importante isso, porque quando eu falo inclusão, eu não falo de forma eu falo inclusão para todos que estão ali participando, que são bem-vindos. E algumas pessoas com deficiência, elas podem se tornar. E quando elas se tornam, ou vão adquirir um dia, elas têm que procurar realmente adaptação. E um ponto de vista de uma pessoa sem deficiência, quando se torna uma pessoa com deficiência, percebe muito mais em relação das barreiras, o preconceito, o tratamento. Quando eu falo tratamento, a questão de atitudes. Muitas vezes que eu ia a um bar ou a um restaurante, alguns garçons não se direcionavam a mim, se direcionavam a uma pessoa sem deficiência. E isso eu me sentia mal, não gosto. Se o garçom pergunta o que é que você quer, que direcione uma pessoa com deficiência, a minha pessoa. E sabe, e é isso que o capacitismo é diário em relação a essa violência, quando nos diminui no sentido de objetificar, de inferior, sabe? Isso nunca foi assim. Sempre existiu o capacitismo, mas nunca é falado, nunca é citado.
E eu só ouvi escutar essa palavra lá para 2016. E para escutar essa palavra, o capacitismo, eu comecei a entender ao pouco, porque a gente sabe mais quando passa isso na pele. Da mesma forma que existe esse capacitismo que é contra a pessoa com deficiência, existe também o racismo, existe a LGBTfobia, existe a transfobia, a gordofobia. Então, o capacitismo contra a pessoa com deficiência existe. Então, na década de 40, algumas pessoas com deficiência, quando estivessem nesse restaurante, e as pessoas sem deficiência ficavam incomodadas e ligavam para a polícia para essa pessoa com deficiência sair dali daquele restaurante. Quantas crianças com deficiências eram ensinadas nessa escola? Eram separadas. Elas eram jogadas ou em casa, ou no centro de reabilitação, no hospital, e não colocado no colégio. Então, eu estou a favor dessa luta pela inclusão, as crianças juntas com as outras crianças sem deficiência, crianças com e sem, todo mundo junto, aprendendo junto, conviver junto. É importante essa palavra, é conviver, é a empatia, é a escuta do outro, é tudo escutar a minha vivência, sabe? E quando eu percebi isso, né? Eu percebi porque com uma escola que não tinha acessibilidade arquitetônica, me incomodava, tipo, poxa, eu uso um carrinho, e aí, na época, eu não usava uma prótese de uma perna do lado esquerdo. Eu uso uma prótese hoje do lado esquerdo, mas uso o andador. Mas na época, eu usava o carrinho, tipo do Batman, vamos dizer, ou do Bandeirante, que tinha um carrinho laranja com as rodinhas azul. E aí, como é que eu ia subir esse batente? Como é que eu ia subir essa escada? Sabe? Eu teria que ficar dependendo do funcionário. Eu quero minha autonomia, minha luta, sabe? Eu quero minha autonomia, minha independência. Eu não quero precisar de ajuda. Eu quero poder fazer sozinho, sabe? Então, essa minha voz dentro de mim falou mais alto. Eu conversei com o diretor, a gente dialogou, a gente, né, argumentou junto, fez um diálogo, uma conversa muito importante. Ele colocou uma rampa nessa escola, colocou um elevador na escola, e além do mais, essa minha escola tinha intérprete de Libras, tinha pessoas que acompanhavam a questão de aparelho de braille também. Então, minha escola foi muito, nessa parte, foi muito inclusiva. Ela não era separada das crianças sem deficiências. Era todo mundo junto. E no ensino, cada um tinha a questão de sua equidade, sabe? É isso que é incluso. E aí, nessa escola, quando ele colocou a rampa e elevador, eu fiquei muito feliz, lógico, porque, assim, as crianças e adolescentes nesse colégio que ia chegar, não ia passar pelo que eu passei, sabe? Não quero que ninguém passe por essas barreiras de capacitismo. Não quero. Então, quando eu vi que essas crianças, cadeirantes, muletantes, neurodiversos, todo esse tipo de deficiência naquele colégio, eu me senti feliz, porque além de eu estar lutando por mim, estou lutando pelas outras crianças, adolescentes que estavam ali. Só que a minha voz estava ali guardada e eu não sabia. Então, essa é quando a gente se reage. A gente acaba reagindo, porque as coisas do ambiente não eram adaptadas a ti, você começa a se incomodar, você começa a sentir, tipo, pô, você tem que fazer alguma coisa, posicionar, senão vai continuar do mesmo jeito. Ninguém vai aprender, não vai se locomover. Então, foi importante essa passagem, para mim, essa relação da escola, maravilhosa. Só que quando eu chego na para adulto, já numa faculdade jovem, né, vamos dizer, já tinha essa questão de acessibilidade, mas além do meu TDA, eu descobri nessa faculdade, foi muito importante, porque assim, de alguma forma, descobri um método como eu faço a prova, como eu faço o trabalho. Então é importante essa empatia, o professor está preparado, porque ele sabia que eu tinha uma dificuldade em uma situação, a gente adaptava de uma forma, mas que a prova é igual das crianças dos outros universitários, dos outros universitários, mas foi adaptado de uma forma, método melhor para mim.
E eu me prestei muito bem. Só que aí, essa questão da vida adulta, jovem, adulto, com um rapaz, hoje que eu tenho 35 anos, tô de Recife, eu procurava muito evento, muitas pautas sobre pessoas com deficiência e dentro do LGBTQIA+. Não acontecia isso, sabe? A gente procurava evento, não tinha assunto sobre pessoas com deficiência, não tinha sobre importância. E cadê outras pessoas com deficiência nesse evento? Ou seja, em festa, seja em museu, teatro, a gente não sentia representada, a gente não sentia as pessoas ali. Aí eu conheci uma amiga também, ela é uma pessoa com deficiência, e eu comecei a sair com ela. E aí vem essa questão da palavra do capacitismo na minha pele do dia a dia. Quando eu comecei a sair com ela para vários lugares, para esses eventos, e eu escutava o mesmo tipo de elogio, os mesmos exageros, as mesmas barreiras. Tipo, nossa, você está aqui na festa, que massa, não sei o quê. É o meu direito, quando eu falo de inclusão, é o meu direito estar aqui como qualquer pessoa que tem deficiência. Não é por ter uma deficiência, é porque assim, capacitismo, quando já se coloca numa pessoa com deficiência incapaz, coloca numa caixa de tratado de dó, sabe? Numa caixa, o que só vive, é colocado como se a gente só vivesse no hospital. A melhor metáfora que eu amo, que eu uso, que eu escuto muito, é do Darth Vader. O Darth Vader é uma pessoa com deficiência. Ele batalhou, ele lutou, ele tem uma prótese adaptada nas pernas, nos braços, né? E o filho dele, que é Luke, é uma pessoa com deficiência, perdeu a mão, né? E outra, Darth Vader, ele não viveu de INSS por ter se tornado uma pessoa com deficiência, ele não ficou dentro de casa parado nesse não. Ele trabalhou, ele lutou. É esse direito que as pessoas com deficiência buscam, pela luta, pelo trabalho, por todos esses passos, né? Como direito de outros, como outras pessoas, né? Então, eu gosto muito de usar essa metáfora da Vader, porque não ficou, tipo, em casa, né? Tipo, recebendo INSS. Não, ele trabalhou, ele foi, agiu, teve a voz de líder ali. Para mim, é isso, uma pessoa com deficiência ali. É tirar dessa caixinha, é sair dessa caixinha do capacitismo, de ser objetificado, é ser representado, é ser produtivo, é uma pessoa com deficiência falando, uma vivência, o áudio descrevendo, ou tendo um intérprete ali, é muito importante essa pauta. E a gente não vê essa pauta, porque quando eu viajei com minha amiga para João Pessoa, que falava alguns recortes LGBTQIA+, tal, ia falar sobre pessoa com deficiência. Mas quando eu chego lá, cadê a pauta das pessoas com deficiência? Não tinha. Então, isso me machucava. É tipo, é só de passada e na prática, cadê? Então, é importante essa importância da pessoa com deficiência se posicionar no sentido de estar ali no papel, de ter o trabalho que está ali, de ter uma representatividade na TV, porque quando a gente é criança, a gente não vê muita representatividade das pessoas com deficiência, né? Então, a gente cresce mesmo naquele mundinho, naquela sociedade, naquela mesma coisa. Cadê outras crianças? Quantas crianças? E quantas crianças querem ver outras pessoas com deficiência como heróis, como trabalho, como posicionamento, né? Mas, enfim, e o correto se usa é pessoa com deficiência e não deficiente, porque o pessoal usa só a deficiência, só ouvir a palavra deficiente, o doente. E a gente não quer ser tratado. E ter uma pessoa com deficiência não é ruim, faz parte de ti. As coisas que estão ao seu redor têm que ser adaptadas a ti, sabe? Enfim. E aí, por que não portador? Porque a gente não chegar em casa não deixa de ser uma pessoa com deficiência. Faz parte de ti, está dentro de tu. Por isso que a pessoa com deficiência, ou necessidade específica, ou correto saúde PCD, sabe? Mas, enfim, é assim, é por isso que o Vale PCD, a gente cresceu nesse trabalho, tipo, vamos fazer gerar essa visibilidade, vamos trazer mais essa pauta de pessoas com deficiência. Foi o que aconteceu.
eu sou cofundador do Vale PCD daqui de Recife, junto com o Priscila, mas temos também da equipe da pessoa da Bahia, São Paulo, Curitiba, por aí vai, sabe? A equipe do Vale está crescendo muito, porque a gente está dando essas pautas de pessoas com deficiência, trazendo essa representatividade, trazendo esse protagonismo das pessoas com deficiência, falando de educação e inclusão, falando sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, que muitas vezes é esquecida, muitas vezes ela é apagada, que nós, pessoas com deficiência, não podemos ter uma relação sexual. Por que não? Claro que pode, sabe? Mas, assim, dar essa voz para a pessoa com deficiência. Quando se coloca nesse posicionamento da pessoa com deficiência, ela tem essa vivência. É uma realidade que é diferente da sua sem deficiência, por exemplo. A minha realidade é diferente de outras pessoas aqui. Então, por isso, quando a gente fala de empatia, da escuta, de olhar para o outro, é importante, e dialogar. Então, a gente vai desconstruindo aos poucos. E o Vale PCD, a gente tem lá, a gente oferece serviços como orientação profissional, a gente também tem psicoterapia, pessoas capacitadas, psicólogos capacitados, né, para muito longe da LGBTfobia, muito longe do capacitismo. Ou seja, que esse paciente não vai sofrer por isso, né? Então, pacientes que vão ser bem atendidos e, caso for uma pessoa tudo, tem intérprete de Libra também, atendimento de intérprete de Libra. Então, o Vale PCD, a gente começou justamente dessa palavra inclusão e visibilidade, nessa parte prática, de conversa, e começou a crescer muito na pandemia, né? Tem um documentário que eu gosto muito, que é chamado, lá na Netflix, Crip Camp, CRIP, espaço CAMP. É um documentário que vale muito a pena assistir, e, né, já existia desde a década de 72, 70, né? A luta a luta pelos direitos das pessoas com deficiência já começava a reagir dali, porque naquela época não tinha comunicação celular, mas naquela época não tinha como computador, como se comunicar, então era tipo boca a boca e vamos se encontrar numa praça ou no Times Square para lutar pelos direitos. E isso aconteceu, é real. Então esse documentário mostra muito isso. É, é muito importante assistir, caso que vocês estão querendo entender um pouco, ver o lado das vivências das pessoas com deficiência. É muito bom, vale muito a pena esse documentário, eu recomendo demais. E fora que o Vale PCD, a gente tem, cada um tem, cada vivência tem sua singularidade, a gente traz essa pauta, a gente fala sobre acessibilidade, a gente fala sobre, aborda vários tipos de pautas no recorde das pessoas com deficiência e LGBTQIA+, né? Então, é um coletivo, é um projeto muito forte para dar essa voz, esse espaço para essas pessoas com deficiência, que luta pelo direito, tanto sexualidade, tanto em todo amplo de temas que ele aborda em forma geral. É isso. Muito obrigado, Emanuel. Eu vou passar a palavra para o Neymar agora, para que ele possa também nos contar um pouco das suas experiências e do seu trabalho. É muito interessante todo esse histórico que o Emanuel traz, né? E isso vai muito de encontro, né? Até com que o próprio Rotary Club de Londrina PCD, né? Paraná Brasil, ele vem considerando como sendo uma luta, tá? O Rotary Club PCD Paraná Brasil, para aqueles que não conhecem, ele é um clube que nós temos o nosso foco, nosso distrito, né, nossa sede, digamos assim, né, é no distrito 4.710, lá em Londrina mesmo, né. Nós somos um clube que é derivado do Londrinão, né. E antes esse clube chamava Paradesporto, né, Rotary Paradesporto, porque a princípio era um clube muito voltado para questões dos para atletas, né. Então assim, aí foi pensado
dos primeiros anos no primeiro ano de existência, que não contemplava tudo aquilo que se objetivava dentro do Rotary Club PCD. Então, há um ano e pouquinho, a gente alterou o nome para Rotary Club de Londrina, PCD Paraná Brasil. Tá? Falando um pouquinho de história até, nós estamos falando em Rotary, né, falando de uma história de 117 anos. Né, 117 anos de existência. A primeira mulher a entrar num clube Rotary foi quando o Rotary tinha aproximadamente 85 anos, né? Ou seja, quase 100 anos depois da fundação, né? Foi considerada como membro de um clube Rotary uma mulher, né? E após aproximadamente 115 anos, né, nós inauguramos no Rotary um clube para pessoas com deficiência. E isso se tornou um marco, porque o Rotary Club de Londrina PCD Paraná Brasil e foi o primeiro clube, né, do Rotary fundado, né, para ser um clube voltado às temáticas da pessoa com deficiência, né? E hoje esse clube é um clube híbrido, digamos assim, né? Nós temos a nossa sede lá em Londrina, né? Mas só que ele é um clube onde a maioria, grande parte dos membros do clube não estão em Londrina, né? Temos membros do clube que estão aqui em São Paulo, em Minas Gerais, né? E no Rio. Ou seja, né, é um clube que você, aonde estiver, né, e tiver interesse em participar das nossas reuniões, a grande maioria das nossas reuniões estão sendo reuniões online, né? Algumas reuniões que são presenciais nós estamos fazendo de forma híbrida, né? Tipo a reunião presencial e transmitido também, né? Então, assim, as temáticas que nós tratamos dentro do nosso clube são muito voltadas a quebrar todos esses paradigmas que o Emanuel trouxe, né? Sobre essa questão de capacitismo, né? Inclusão, né? Hoje nós não estamos mais usando, até mudando, né? Porque nós temos vários projetos dentro do clube, né? Hoje nós estamos trazendo muito um pensamento voltado à quebra dessa questão de acessibilidade, né? E por que a quebra disso, né? Porque assim, a acessibilidade se refere a um perfil, a um certo tipo de deficiência. Quando a gente pensa em desenho universal, né? Nós entendemos se tornar mais real falar em acessibilização, né? Porque eu não estou falando somente das necessidades de um tipo de pessoa, de uma necessidade especial, de uma necessidade padrão, ou de alguma especificidade. Não, né? Quando se fala em acessibilização, eu estou falando de atender às necessidades de todo e qualquer tipo de pessoa, né? Não somente da pessoa com deficiência. Porque nós, entendendo estarmos dentro de um clube voltado à temática de pessoas com deficiência, né? A ideia em si não é simplesmente se fechar dentro desse universo e achar que o resto não existe. Pelo contrário, né? A nossa proposta é levar esse universo para todos aqueles que desejam conhecê-lo, né? E torná-lo isso o mais cotidiano possível. Eu quero nosso ideal é que assim as temáticas sobre pessoas com deficiência se tornem um assunto do dia a dia como qualquer outro, né? Porque como diz o Emanuel, nós não queremos ser tratados como diferentes, como especiais, né? Não, nós queremos ser tratados como qualquer outra pessoa, né? Dentro do nosso clube, nós temos projetos voltados a ensino de braille, né? Temos uma escola
uma escola que hoje o nosso colega José Augusto, ele é uma escola fora do padrão, onde se quebra justamente esses paradigmas de pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência, inclusão. Inclusão também é outra temática que nós buscamos não tratá-la como sendo um tema tipo único e central, né? Porque assim, se nós pensamos muito forte em inclusão, nessa questão da inclusão, nós estamos também reforçando um outro lado, que é o lado da exclusão, né? Se eu penso, se eu quero mudar o pensamento, se eu quero fazer com que as pessoas entendam, né, que a pessoa com deficiência ela não quer ser tratada diferente, ela não quer ser colocada em um pedestal ou trancada dentro de um quarto. A pessoa com deficiência ou qualquer outro tipo de necessidade, ela quer ser tratada como um ser humano. E em se pensando em seres humanos, né, nós não devemos pensar dessa forma, somente em inclusão. Por isso que se nós estamos falando muitas das vezes em equidade, né? A equidade ela não trata de inclusão ou de exclusão, né? A equidade ela trata de uma forma individual, né? A necessidade de cada uma das pessoas e faz com que ela, independente de qual seja a necessidade que ela tenha, ela consiga atingir os mesmos objetivos que os demais, né? Então, assim, hoje, né, esse nosso clube, né, o Rotary em si, né, deu um grande passo em direção a algo que, digamos assim, já deveria ter sido situado, digamos assim, né? Mas hoje é um caminho sem volta, né? Hoje a nossa tendência, né? E nós estamos crescendo, né? Cada dia mais e cada reunião que nós fazemos reuniões todas as segundas-feiras às 8 horas, né? Aqueles que quiserem participar, dê um toque lá no grupo do comitê, que a gente também compartilha o convite lá pelo Corujão, né? E cada dia mais nós estamos felizes, e eu aqui agradecendo até em nome do nosso presidente, né, o Antônio Celso, que é uma pessoa ímpar, né? E muitas das vezes pela gana que ele tem em defender essa bandeira, em trabalhar com essa questão do ser humano, das pessoas, né? Nós também tentamos trazer. As pessoas, muitas das vezes, perguntam a ele, mas você é presidente de um Rotary PCD, você tem deficiência? Tem algum tipo de deficiência? Ele fala, não. Né? Porque você trata desse tema com tanta paixão que então você tem alguma pessoa na sua família que é uma pessoa com deficiência. E ele também fala não, né? Então assim, é trazer e fazer com que mais pessoas entendam esse tipo de sentimento, né? Eu não preciso ter alguém com deficiência na minha família para entender o que é ser uma pessoa com deficiência, né? Eu não preciso ser uma pessoa com deficiência para trazer a realidade e a vivência das pessoas com deficiência. Pelo contrário, né? Tudo isso se baseia num simples sentimento e numa simples questão, né? Se nós pensamos como humanos e olhamos para as outras pessoas como humanos, né? Nós realmente entendemos o sentido de tudo aquilo que está à nossa volta e questões como capacitismo, preconceito, né? Essas coisas que enaltecem diferenças se tornam irrelevantes, porque todos nós entendemos a nossa humanidade. Muito obrigado.
Eu agradeço a disponibilidade de vocês de estarem aqui compartilhando. Vamos agora abrir para perguntas. Eu vou convidar a companheira Érica para conduzir esse momento. Por favor, Érica. Bom, boa noite, companheiras e companheiros. Eu sou a Érica Roriz. Eu sou uma mulher preta. Estou com uma camisa branca com flores. Meu fundo de tela aqui é um fundo do comitê. E eu vou estar aqui à frente para estar mediando as perguntas. A primeira pergunta é do companheiro Jorge Bandeira. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Eu fico muito feliz, fiquei feliz demais pelo convite e mais ainda em ouvir Emanuel e Neymar com muita propriedade, mostrando que precisa mudar urgentemente a nossa desumanidade, que é, por vezes, por ignorância, muita gente ignora, e nós temos um fator importantíssimo que não levamos em consideração. Carece começar com as crianças, porque as famílias não dão educação. Nós não somos educadores, nós somos professores. Professor é para instruir, é para trabalhar cultura. Educação é coisa da família. E hoje nós somos obrigados, em sala de aula, a fazer as duas coisas. Quando você trabalha uma criança, quando você faz oficinas para mostrar a ele que como é andar, a dificuldade de andar numa cadeira de rodas, para ele não fazer bullying com um colega. A dificuldade, vedando os olhos, e volta numa sala com cadeiras, com empecilhos, ele cria um hábito de humanidade que a família não tem, ou não tem condição de dar, ou não quer, e eles projetam complicando a vida dos outros. Eu fui no ensino médio, na época científica, fui convidada pela diretora da escola, porque tinha chegado uma senhora, e eu era representante da turma em que esse rapaz ia estudar. Ele era tetraplégico. E a mãe, muita mágoa, disse: eu tirei meu filho da escola particular, porque eu não posso pagar, e estou colocando ele aqui. E eu gostaria muito que vocês fizessem alguma coisa por ele. Disse ela: não, tenho certeza absoluta, ele vai ser tratado, acolhido e ser tratado como igual. Era a equidade. Na época não se falava. Isso na década de 60, final da década de 60, não se falava. Filar aula, até filar aula, ele filava aula com a gente. Pulando o muro, a gente fazia mistério. Ele era incrível. Primeira coisa, quando ele chegava com a cadeira de rodas, ele hoje é economista. Tinha uma dificuldade tremenda, mas tinha uma força de vontade que os outros ditos normais não tinham. Até as meninas levavam ele no banheiro. Até as meninas, porque ele tinha muita dificuldade. Olha, foi uma família. Quando terminou o ano, essa mãe, banhada em lágrimas, veio agradecer, e que não tem que agradecer. Até porque todos nós estamos no caminho que pode acontecer um problema. É isso que deve ser passado para a criança. Você não pode, não deve, porque poder se pode tudo, né? Até bater na mãe pode. Quando você diz não pode, pode. Levantou a mão, bateu, bateu. Não deve. A gente tem que trabalhar muito no não deve. O que deve e o que não deve. Então, eu estou assim, maravilhado. O capacitismo é odioso, é criminoso. Muito. Criminoso. As pessoas que agem com capacitismo, haja visto um ex-ministro da Educação, ele era tudo que não prestava,
pacifista, homofóbico, tudo. Graças a Deus esse homem foi embora, e foi embora pela porta do fundo. Precisamos ter nas salas de aula uma disciplina chamada respeito humano. Nós temos educação financeira, que é um crime, porque você vai ensinar o quê a quem não tem sequer o quê. Na verdade, é uma piada. Mas você vai, as reformas vão acontecendo e vão colocando novidades à toa. O que mais a gente precisa aprender é que a palavra mais importante do mundo, da vida, das nossas vidas, não é amor, é respeito. Respeito. Nós precisamos respeitar as pessoas para sermos respeitados. E isso na espiritualidade, no kardecismo, se chama espelhação. E o que é espelhação? É empatia. É você tratar o outro olhando no espelho. Você está tratando a você, e você vai querer ser bem tratado. Então, Érica, estou muito feliz. É assim, começando a semana, né? Que domingo não é o final, é o começo. Começando a semana muito, muito contente. Feliz. E depois eu queria o contato de vocês, porque nós estamos fazendo um projeto no Feira de Santana para congregar os 9 países de língua portuguesa que passam por muita dificuldade. E nós passamos aqui na área da educação, e eu acredito que a experiência de vocês vai ser muito útil. Nós vamos poder trabalhar de mão dada, fazer aquela cilindra, aquela rede forte. Conto com vocês. Um beijo no coração. Obrigado por ter trazido. Muito feliz. Obrigado por ter trazido um pouco, né, que naquela época, da década de 70, ter recebido uma pessoa com deficiência nessa escola. Eu, quando fiz 14 anos, eu ia para outro colégio. Só que esse colégio não me olhou, não me tratou, assim, não teve atitude nenhuma. Eu fiz uma prova, mas ainda bem que eu não passei nessa escola, porque além do capacitismo físico, mas do capacitismo do tratamento, a falta de respeito, eu não senti respeitado, nem olhava nos olhos. Cadê o respeito? É muito bom quando você fala que espelhar, da questão de empatia, é o respeito. Como é que você gostaria de ser respeitado? Como é que você gostaria de ser tratado, né? Então, quando a gente fala de respeito, equidade, atitudinal, diverso, geral, é importante quando a gente tem esse lado a pessoa tem essa escuta, de aprender, de conviver, né? Então, é humano, ser humano, aprender a construção de junto, de conviver, né? Então, muito obrigado por ter trazido. E, na verdade, quando os pais são super super protetores em relação ao filho com deficiência, mas nós, filhos com deficiência dessa geração, é a gente que acaba ensinando os nossos pais, ou os pais que estão convivendo com as pessoas, com os filhos com deficiência, porque nós, filhos, que a gente acaba ensinando, porque é uma realidade, é uma vivência diferente do nosso pai com deficiência, ou pai com deficiências diferentes. Cada pai e filho, ela tem a sua realidade muito diferente, tanto de geração, de forma e existência, de outras dificuldades, de outras barreiras, de outros preconceitos que todos nós passamos, né? Então, é nós, filhos, que a gente acaba ensinando os pais. Sim. E eu achei muito interessante quando você trouxe essa questão do delegar a educação, né? Delegar a educação. Essa pandemia nos mostrou o quanto que isso foi prejudicial, né? O quanto que nós, pais, estávamos usando a ferramenta escola como fonte de tudo aquilo que a criança tem que aprender, né? E assim, a partir do momento que nós passamos pela situação de o filho não vai mais
poder ir para a escola. Ele vai ter que ficar em casa. Ele vai ter que aprender em casa, porque as aulas serão online. E as pessoas que darão suporte a essas crianças terão seus pais, que também estavam em casa, né? E é incrível o número de famílias que se desfizeram, digamos assim, né? Justamente por esse ponto. Por, de repente, estar diante de uma situação, diante de uma condição que não sabia o que fazer. Não tinha o costume, né? A visão que havia dessa situação de dar educação ao filho sempre foi delegada. Quando essa necessidade voltou a quem realmente de origem deveria ser, as pessoas que encararam isso, muitas das vezes não sabiam, não entendiam. Existe um meme muito engraçado de uma mãe tipo, entrando em pânico, porque ela tinha que tipo, entender com o filho, né, o que ele precisava, né? E era uma coisa simples, era uma coisa de educação. E é super interessante trazer esses pontos, porque justamente isso mostra, né? Essa pandemia mostrou que essa delegação da educação estava no extremo já. Tanto que muitos pais não viam a hora de, tipo, as aulas têm que voltar o quanto antes, porque esse ser que está aqui dentro, eu não estou dando conta dele. Eu não estou dando conta dele, né? Então, assim, existe muito essa necessidade de entendermos o nosso papel como pais, né? Educarmos os nossos filhos para lidar não somente com pessoas com deficiência, mas com qualquer outro ser humano, com o mínimo de respeito, como você mesmo trouxe, né? O outro ser humano deve ser respeitado, independente da sua deficiência ou não, ou independente da sua cor, né, do seu gênero. Ele é um ser humano assim como eu, né? Você trouxe muito forte, muito rico você trazer essa questão, né, do se espelhar. Quando eu olho para o outro, eu tenho que entender que eu estou olhando para o espelho. O que eu ofereço a ele tem que ser aquilo que eu quero para mim, né? E se isso não é feito, se isso não é colocado como prioridade, já logo se vê que isso é um problema fundamental, né? É um problema que vem de uma raiz que está lá atrás, de alguém que não se preocupou ou não olhou para essa situação ou não entendeu que ensinar isso e que que foi estrutural, né, Neymar? Isso, que foi estrutural, né? Um pouquinho isso, bem enraizado lá atrás. E aí está isso, trabalhando aos poucos. isso. Entendi. E isso é uma coisa que hoje nós temos que trabalhar. Assim, é aquela coisa do fazer que nem mineiro, né? Não é mineiro de Minas, não. É mineiro de cavar, né? A gente tem que abrir grandes vales ou ir a grandes profundidades, né? Para que a gente consiga achar a fonte disso e transformar, né? Hoje, como psicólogo, profissionalmente, né? A gente tem muito esse trabalho, né? Nós atendemos muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos, né? Que ao chegar a nós, né, se entende que as questões são muito fundamentais, né? São coisas que não se construíram hoje, são coisas que se construíram em anos, décadas,
e que hoje são manifestações, né, que atrapalham a vida e a vivência dessas pessoas, né? E esse trabalhar como um mineiro hoje é algo que poderia ser evitado, poderia ser transformado, né? O nosso intuito dentro de Rotary, né, com a criação do Rotary PCD, é justamente trazer essa desconstrução. Nós não queremos mais ter que reeducar crianças e adultos, né? Nós queremos mostrar para os pais de hoje, para os adultos de hoje, que isso pode ser concebido no ventre, né? Eu posso mostrar para o meu filho que existem pessoas diferentes, existem pessoas que são diferentes do pai, da mãe, que têm alguma especificidade e que, assim, não deixam de ser humanos. E isso é importante. Trazer essa consciência e, assim, mudar aquilo que já tem. Mudar. A ideia hoje não é somente falar sobre esses temas. A ideia hoje é fazer com que esses temas se tornem assuntos de qualquer conversa, qualquer roda de conversa, né? Eu vou falar do futebol. Eu vou falar daquele colega, né? Que joga futebol também. E, Neymar, eu posso rapidinho, só falar rapidinho. Eu acho muito importante quando você fala esse negócio das crianças, porque quando eu, como pessoa com deficiência, com outras crianças, a gente percebe aqui o olhar das crianças com medo. Por que as crianças ficam com medo? Porque os pais não para falar com ele, não chegue perto. As crianças ficam com medo de chegar. Não, deixa que as crianças cheguem, deixa as crianças perguntar a essa pessoa com deficiência, de ela conviver com os outros, de ela entender. É quebrando essas barreiras, é quebrando esse medo, é conviver. Tem que conviver com o outro, né? Eu acho muito importante que você falou. Isso. É a partir do início, desde a infância, essa criança conviver com outras crianças. Porque aí o pai coloca, não vai falar com ele, não te aproxime, não, deixa quieto. Sabe? Então, a criança vai criar um medo, não vai conseguir se aproximar, cresce um adolescente com medo, não fala, e aí essa barreira, uma barreira sobre a barreira. Então, é melhor se aproxime, converse. Quando perguntam para mim, eu converso, eu sou diferente de você, cada criança tem sua diferença, formas, e aí eu dou uma metáfora de assim, que ela entende do jeito dela, ela entende do conceito, é importante, que assim, somos todos diversos, né, Mar? Eu concordo, somos diversos, então é importante juntar, assim, conviver juntos. Mas, desculpa ter interrompido, mas, por favor, pode prosseguir. Tranquilo, não. Acho que o mais importante disso aqui, Manuel, é justamente isso. É o debate, é o colocar as nossas visões, né, de um jeito claro, né, e trazer que, assim, não existe essa questão tão já estruturada de não chegue perto, não fale, não é isso. É aquela coisa, o quanto mais próximo nós podemos estar, mais conviver do dia a dia, né? Isso. Tem que conviver, tem que conversar. Por isso que é importante o diálogo e o espelhar-se que ele fala. Eu esqueci o nome do rapaz que estava aqui, mas é justamente o espelhar-se. É logo esse tratamento de respeito, de humanizar, sabe? É muito importante isso. Olha que coisa bonita. Conviver, né? Sim. Porque quando o seu futuro é hoje, não é só amanhã, é o de hoje que já é amanhã, e essa mudança. Tudo bem que você não sabia, a ignorância tomou conta, mas aprenda. Ter essa mente para consciência de aprender, de conviver. Escute,
estude, leia sobre tanto conteúdo, né, Neymar? Isso. Eu quero Pronto. pedir licença a vocês, meninos, para chamar aqui a Mari Claire, que também quer contribuir com essa roda, né? Claro. Vamos lá, Maria. Boa noite. Ai, muito obrigada, Érica. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estamos. Boa noite a todos. Parabéns a todas. Parabéns por esse webinar maravilhoso. Fico muito feliz em estar aqui aprendendo com vocês. E, assim, essa fala que foi colocada há pouco a respeito da importância de trazer a inclusão nas escolas. Vocês estão ouvindo? Claro, estou ouvindo a importância de receber da escola. Eu vou só desligar a câmera, porque acho que está cortando. Está cortando? Tá. Não está cortando. Está suave. Está dando saúde boa. Pode falar. Posso falar? Pode. Então, a importância de trazer a inclusão também nas escolas e o cuidado que os pais devem ter ao educar os seus filhos. E eu sei que o Estado ele é muito falho nesse sentido da educação, no sentido de que, às vezes, eles sentem uma certa dificuldade em estar trabalhando essa inclusão. Então, cabe a nós, pais, trazermos mesmo essa inclusão dentro dos nossos lares e para os nossos filhos. Minha filha tem 14 anos, adolescente, e eu vejo assim que esta geração já é uma geração que tem um olhar de inclusão muito, muito natural. Eles não conseguem, assim, eles não têm nenhum tipo de preconceito ou de qualquer discriminação pelo que é diferente deles. Ao contrário, eu vejo que eles trabalham isso de uma forma com muita empatia, e eu fico muito feliz com isso. E dentro do Rotary, a gente falando esse tipo de trabalho dentro do Rotary, o que os clubes poderiam estar trabalhando? Fazer parcerias, então, com entidades que trabalham na diversidade e levar projetos para que essa entidade tenha todo um apoio, um respaldo dentro do Rotary, no sentido de ampliar esse trabalho. Aqui em Marília, existe um trabalho que um clube tem associados que trabalham na PAI, e um projeto que eles estão desenvolvendo agora é levar as EMEIs para dentro da PAI. Então, as crianças já irem fazer aulas e fazer visitas lá na instituição e conhecerem realmente que existem diferenças, né? E que isso é normal e que isso é ok. Então, assim, é uma sugestão também até de trabalho, depois que a gente concretizar esse trabalho, eu tenho certeza que a gente também vai compartilhar com todos os demais clubes, para a gente poder replicar, talvez, então, essa ação em outras cidades, em outros locais. Mas é isso que a gente está buscando. Parabéns mais uma vez por esse webinar. Muito obrigada por compartilharem as suas experiências. E eu trago mais. E eu trago mais. É muito importante quando você fala em evento, projeto, né? Que essa questão de adaptação, né? Que vai para um passeio de uma escola, nesse museu, ou seja onde for, que tem essa audiodescrição, que tem essa intérprete de Libras, né? Que dê esse suporte, né? Com outras crianças juntos, tudo. Aquela coisa, a gente tem a disciplina de inglês, mas não tem Libras. É importante, é uma comunicação. Deveria ser uma matéria de grade, né? Eu também deveria penso ser, isso porque daí. Como a gente aprende inglês, beleza, é massa, mas e a comunicação? E Libras, né? É importante também. Eu não tive isso na minha época. Na minha época não teve uma disciplina de Libras. Não tivemos isso. O básico é importante, sabe? Mas, enfim. Obrigado. É importante trazer isso, Maricléia. Eu que agradeço. Justamente esse muito obrigada. Nada. Esse caminho que você está sugerindo, Marie-Claire, de trazer justamente essas crianças para entender esse universo, eu acho que é esse o caminho. É esse o caminho. Né? Trazer com que essas crianças tenham essa vivência, e o que você trouxe foi muito rico também. Né? Essa geração de agora, os adolescentes, ele tem uma flexibilidade e até uma integração muito maior, né, do que
nós tivemos, né, digamos, na nossa infância, na nossa adolescência. Porque, assim, na minha adolescência, digamos assim, né, 14, 12, 13 anos, né, a pessoa com deficiência que eu conhecia na minha rua era um rapaz que ele era neuroatípico, né? E certo. de vez em quando ele saía na rua e as outras molecadas ficavam zoando com ele, né? E eu não via mais nenhum. Não tinha, para mim, deficiência era aquilo. Aquela pessoa eu entendia como sendo uma pessoa com deficiência, né? Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, até por conta dos meios de comunicação, que são muito maiores, a forma com que a informação chega, né? E hoje, realmente, né, existe essa questão dessa questão de preconceito exposto, né? Mas muito por conta de uma grande luta que houve para se ganhar espaço, né? Porque o lugar da pessoa com deficiência não é trancado num quarto, não é dentro de casa. O lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser, né? Onde ela necessitar estar, ela vai estar. Exato, sendo advogado, sendo médico, sendo psicólogo, na arte, onde ela quiser. E onde outra. Quiser. Parabéns. E aí, hoje depois eu fiz eu participei de uma aula, de uma disciplina, audiodescrição da obra. Então, a gente, nessa audiodescrever, que é importante também, você ver a narrativa, ver a forma tanto filosófica direta e metafórica, porque quando a gente faz uma audiodescrição, a gente percebe, além de camadas, né, quando a gente vai fazendo audiodescrição num livro ou numa peça de teatro, poxa, eu estou absorvendo esse conhecimento, eu fico muito feliz, porque é uma realidade que eu não tenho, mas uma realidade que eu estou experienciando, né? Experienciando, então foi muito importante para mim. Muito, sabe? Porque coisas que a gente não percebe, e a gente vai percebendo, eita, velho, eita, caramba, eita, e a gente vai crescendo, sabe? É muito bom quando a gente tem essa empatia, tem outra forma de se compartilhar, né? Dessa experiência. É muito bom isso, sabe? Enfim. Érica, tem mais alguém que gostaria de fazer pergunta? Temos sim, o Arthur também quer participar aqui da conversa. Sou eu? Boa noite, Arthur. Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite. Eu sou uma pessoa branca, tenho uma barba comprida, cabelos curtos e estou usando uma blusa verde, touca, e ao meu fundo temos uma janela aberta com alguns prédios. Gostaria de fazer duas colocações, uma para o Emanuel e outra para o Neymar. Primeiramente para o Neymar, parabenizar ele pelas suas colocações sobre como ele conduz a imagem do Rotary dele, né? O Rotary Londrina PCD. É muito similar, muito próximo ao que eu penso com o meu clube que eu faço parte, que é o Diversidade Sem Fronteiras. Né? Nós não queremos comunicar a quem já pregar para convertido, vamos falar assim, né? A gente quer comunicar e, por tabela, informar a pessoas que não estão no Rotary, que não conhecem o Rotary, que existem esses espaços possíveis dentro do Rotary. Apesar dos outros modelos de clube, apesar de tudo que a gente conhece do histórico e a gente sabe bem, né, Neymar? Imagino que você tenha passado por algumas coisas. Como são os degraus para acessar essa instituição? E eu falo degraus no intuito de falar dificuldades mesmo, né? Então, a minha ideia é muito similar. Eu congratulo e me felicito por ver um outro clube também pensando dessa forma. Sim. De falar para o público externo e passar uma melhor imagem para o público externo sobre o Rotary. Para o Emanuel, eu gostaria
Eu me interessei muito sobre a questão do Vale PCD. Eu gostaria de saber como é que vocês se organizam, se vocês são uma ONG, se vocês são um grupo de pessoas ou tem algum outro tipo de organização formal, porque, eventualmente, eu acho que o nosso clube poderia se ajudar muito bem com o grupo de vocês para eventuais parcerias, para eventuais projetos. Muito obrigado a todos. Nada. Tu quer responder ou quer que eu responda? Pode responder, mano. Responde. Pronto. Não, o Vale PCD, ele é um projeto, né? É uma associação, vista como uma ONG, mas antes, a gente, em 2018, minha amiga, levou esse projeto aí para São Paulo, com a TUDES, ou foi, eu acho que com a TUDES, e esse projeto foi crescendo. Então, quando foi aprovado, a gente foi crescendo, e aí a gente se abriu como uma associação. Então, a gente oferece serviço como orientação profissional e a psicoterapia. A orientação profissional, a gente recrutou, né, RH, psicólogos, para as pessoas que ainda estão em busca do que quer, que quer seguir a carreira e ainda não sabe o que quer. Então, a gente ajuda a encaminhar, a gente tanto ajuda no perfil de LinkedIn e tanto uma sessão de terapia, fazer uma avaliação ou com intérprete de Libra para orientar, né, essa questão do que ele quer buscar para ti, como profissional. E o Vale PCD, a gente tem essas postas, né, no início começou como um mapeamento de espaços acessíveis, porque quando a gente ia para o local, na época, logo no início do Vale, a gente pensava, tipo, bar, pub, boate, ou museu, teatro, tinha informação de acesso que tinha acessibilidade, porque a gente não via. Então, subia muitas pessoas lá no meu Instagram e no da minha amiga, questão de saber que tinha realmente acessibilidade. Como eu sou de Recife, e aí a gente não tem, algumas coisas tem, algumas coisas falta, plataforma, não tem. Então a gente avisava para não acontecer, o que acontecia comigo, de constranger, tipo, chegar no local, é tudo feito de escada, de degrau. Como é que eu vou subir? Eu uso um andador. Não vou conseguir subir as escada. Então era pagar o Uber, o táxi, vai e volta, sabe? Então era tipo, deixava de aproveitar, deixava de ir, mas não deixa de chamar uma pessoa com deficiência, por favor. E o contrário da pessoa com deficiência é a pessoa sem deficiência. Só isso. E outra, essa é a associação, o Vale PCD é uma associação hoje que está crescendo muito, com muitas parcerias, com muitas coisas, isso é muito bom. E seja bem-vindo também. Você pode seguir lá no Instagram, é @PCDVale, mas o nome chama Vale PCD, mas o Instagram da gente é PCD Vale. Lá você vai encontrar a Jona Massaro, Priscila Siqueira, eu, Emanuel Castro, e outra, Adalberto, e por aí vai. A gente dá uma associação, é isso. Sim. Queria agradecer aí, Arthur, pela fala, né? Porque, assim, eu acho que justamente, né, quando a gente pensa em Rotary, né, a gente entende todos os degraus que a gente tem que ultrapassar ou subir para poder atingir alguns objetivos, mas é muito rico, né, quando você entende realmente, né, o que é ser Rotary, o que é estar em Rotary e muito mais, né, o quanto o Rotary pode fazer de diferente, né? O quanto nós podemos oferecer de diferente, né, para fazer com que esse mundo se torne um mundo realmente que todos aqueles que precisam, todos aqueles que têm algo, né, seja a oferecer ou seja seja uma necessidade, né, possamos supri-las, né? Então, assim, muito disso. E fica aí o convite, né? Uma segunda-feira, se de repente você quiser participar de uma reunião nossa, só me dá um toque, eu pede o meu contato aí para o Gustavo, para o Léo, para a Érica. A Érica está no Corujão também, eu também estou lá. E aí a gente conversa um pouquinho. Nessa próxima segunda-feira a gente já tem um bate-papo lá também. Certinho, Neymar, muito obrigada. Finalizando aqui a rodada de perguntas, eu convido o companheiro Jorge e logo em seguida o companheiro Genaro para estar aqui na roda com a gente. Tá ok.
Gostaria de parabenizar pela belíssima live e também pela de ontem. A de ontem foi fenomenal. E a Marie Claire estava à frente com o Anderson e me deixou muito feliz. Nesse momento, o que me chama muita atenção é quando se fala que as crianças nascem sem nenhum preconceito. Nós, adultos estúpidos, é que vamos impregnando-as com preconceito. Eu fui síndico de um condomínio em Niterói por 8 anos e senti na pele o desrespeito dos pais por ignorância, creio que sim, por ignorância, quando uma criança, uma menina, hoje já com 50 e poucos anos, e que se esperava que ela não vivesse mais do que 10. As crianças brincavam naturalmente com ela, naturalmente, até que os pais chegavam, normalmente as mães insensíveis, e diziam: minha filha, vem embora, não pode ficar com a criança doente. Que doença! Que doença! Será que essas mães... Eu fazia muita reunião com os pais para esclarecê-los, para tentar tirá-los da ignorância, da estupidez, que às vezes é ignorância, às vezes é estupidez, de que qualquer criança, qualquer um de nós, em qualquer faixa etária, pode vir a ser uma pessoa com deficiência. Então, isso tem que ser trabalhado nas escolas. Então, repetindo, nós comprei muita briga. E eu dizia, se tinha uma área muito grande de esportiva e que as crianças gostavam muito de brincar. Quando o pai, as mães, eram nem pais, mães, tiravam as crianças, dizia: tudo bem, pode tirar, ela que não sai daqui. Ela não sai daqui. Ah, mas não sai. Se seu filho quiser, você quiser tirar seu filho, é seu direito. E o tratamento era igual. Com pouco tempo, o tempo foi passando, elas foram se instrumentalizando e entendendo que qualquer um de nós pode vir a ser um ser com deficiência. Em qualquer momento da vida, num acidente, enfim, até um acidente doméstico, uma queda em casa, no banheiro ou coisa parecida. Mas isso tem que ser trabalhado. E hoje a escola não trabalha isso. Educação financeira, educação para o trânsito é importantíssima, mas educação para o respeito tem que ser implantado. Isso nós vamos trabalhar, Érica, na segunda-feira. Érica, divulgue o evento de segunda-feira com o Manuel Alberto. Segunda-feira vai ter uma palestra muito interessante, um seminário no... Érica, desculpe, você está fazendo a divulgação. No Corujão, com o presidente dos conselhos municipais, Conselho Nacional, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a quem cabe o direito de tentar consertar esse país que é vergonhosamente criminoso na educação, na instrução pública. E participem, divulguem, porque é muito importante que a gente cobre deles. Inclusive, o Manuel Humberto, ele é coordenador geral do Fórum Nacional de Educação. Não é pouca coisa. E ele deve ser bastante cobrado. Ele é muito esforçado, é um sergipano, muito esforçado mesmo, mas a gente precisa estar cobrando. Então, fico muito feliz. Como eu disse, vou dormir no contentamento, fora de série, porque aprendi muito com vocês dois. Obrigado, Jorge. E é só chegar, Jorge. É só chegar, por favor. E pode me seguir lá no Instagram também, Mano Castro. Arthur, se você quiser também tirar dúvida, pode tirar dúvida. A gente fala mais lá também no Instagram. Porque a gente fala da inclusão, a gente também fala da acessibilidade, mas a gente também fala da falta das pessoas com deficiência também.
Porque como a gente não encontrava aqui, então a gente começou a trabalhar isso. Essa questão do espelhar, essa questão do conviver, então a gente começou a trabalhar junto, foi crescendo. Só vai, vamos estudar. E outra indicação que eu indico a vocês é uma série chamada Special. Ele é pessoa com deficiência e gay. Muito boa. Então ele trabalha com esses dois recortes, né? Dois recortes de sair do armário como pessoa com deficiência e como LGBT. Mas eu acho assim, lógico, é importante essa conversa, esse diálogo, não é só de hoje que vai, é de muito diálogo, de conversa, de construção, que vai crescendo. É isso. E estamos muito atrasados, mas Pois é. precisamos correr atrás. Não é porque Precisa. estamos atrasados que vamos deixar passar por cima. Com certeza. Então, essas lives são muito primorosas. Muito. Fico muito contente mesmo. Estou aqui, ó. E nós estamos também no Rotary, no Instagram, tá? Como Rotary Clube PCD. Nos sigam lá. No YouTube também, nós estamos como Rotary Clube de Londrina PCD Paraná Brasil. Todas as nossas lives de segunda-feira nós estamos gravando e colocando lá também. Nós tivemos muitas conversas interessantes, né, nesse decorrer desse tempo e, por favor, estamos lá. Agora imagine o Rotary, o quanto nós podemos ser úteis aos nossos companheiros de África. Uma situação talvez um pouquinho mais difícil. Já E contamos com vocês. Eu deixei no chat os meus contatos e vamos para frente. Mariclé, Tá certo, gente. E Anderson, tchau. Obrigado. Maravilha. Boa noite. Boa Obrigado. noite, Bandeira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Manuel. Deus Boa abençoe noite, a todos. Boa Neymar. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite Tá. Boa noite, gente. Boa noite, Tô pessoal. ouvindo hoje. Obrigado, gente. Tô Obrigado. Obrigado. Tô ouvindo e tô aqui. Comitê Diversidade, Equidade e Inclusão Brasil no Rotary Internacional. Para mais conteúdos, siga-nos. Procure por CDEI Brasil nas mídias sociais.